Então vamos lá para a sessão número 2. Essa sessão vai ser um pouquinho mais densa. Vamos falar a respeito da Trindade. Então anota aí as suas dúvidas, pontos de discussão para que você possa interagir com a gente. Mas será um momento muito legal. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes a respeito da Trindade. Espero que isso possa gerar grandes conversas, boas conversas para a gente. Vamos começar a refletir olhando para essa imagem. O que essa imagem tem a ver com a Trindade? Se você olha para ela como um triângulo, 3 partes, mas aonde que começa, aonde que termina, qual a interação? Eu acho que existe esse tipo de mistério quando nós falamos a respeito da Trindade, e essa é uma imagem que na verdade é usada por muitas pessoas mostrar como um símbolo da Trindade. Existem outros símbolos também, mas muito interessante. Então vamos a fundo a respeito do estudo da Trindade, conhecer mais o que significa Trindade. Se eu pedisse para você fazer uma busca rápida na sua Bíblia para procurar quantos versículos na Bíblia aparecem com a palavra Trindade, quantas você acha que você veria? Nenhuma! Correto, acho que a maioria das pessoas já sabem disso, mas a palavra Trindade, na verdade, não está na Bíblia. É uma palavra que foi usada para descrever a respeito de Deus. Vamos estudar então e tentar entender um pouquinho mais da onde que vem e por que nós usamos a palavra Trindade. Vamos olhar para Deus Trino no Antigo Testamento. Em Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem. É só a linguagem de Deus falando, façamos o homem à nossa imagem. Façamos quem? Quantas pessoas estão envolvidas nesse plural? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o que nós estamos querendo falar com o Espírito de Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 22, agora o homem se tornou como um de nós. Agora o homem se tornou como um de nós. Mas Deus é um? Deus está dizendo se tornou como um de nós? O que nós estamos querendo dizer com isso? Gênesis capítulo 11, versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam. Venham, desçamos e com quem que Deus está falando? Como é que é esse processo de decisão? O que Deus está fazendo? Isaías capítulo 6, versículo do 8. Quem enviarei? Quem irá por nós? Esse nós que Deus traz novamente. Deus está falando com quem? Com os anjos, talvez, com quem que está ali ao redor dele. Quando nós falamos dessas diferentes passagens, Deus usando o plural, para comunicar. Através da revelação de Jesus Cristo, Espírito Santo, no Novo Testamento, nós podemos olhar para trás nessas passagens e entender que Deus estava se referindo a Ele mesmo. Deus estava falando a respeito da dinâmica de quem Ele é. Um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns poderiam dizer que a maneira que Deus está comunicando é simplesmente uma maneira majestosa de se comunicar. Que numa maneira majestosa de se comunicar, você não comunica na primeira pessoa, você comunica na terceira pessoa. Então você usa o plural da terceira pessoa e você comunica de tal forma que soa mais como uma realeza, uma mecânica, uma maneira literária de se comunicar. Mas será que é somente isso? Entendendo a maneira que Deus se revelou, nós podemos olhar para esse princípio, para essa criação de uma maneira diferente. É interessante que a palavra Elohim, ou Elohim, dependendo do sotaque, de onde que você está falando, é a palavra usada para descrever a Deus. Em todas essas passagens que nós vimos, Deus Elohim. Nessas passagens que nós vimos,
A forma plural da palavra Elohim é especificamente usada e Deus se refere a Ele mesmo através de termos no plural. Não é interessante que Deus se referiria a Ele mesmo com termos no plural, na sua palavra, na língua original ali que a gente estudou? É muito interessante, porque Deus ele se revela a nós com o tempo, mas quando nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo e Espírito Santo, a gente olha para trás e a gente vê que Deus já estava dando algumas dicas. Vamos ver essa passagem, Novo Testamento. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Deus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não mostra nenhuma questão de hierarquia nesse momento, é mais uma questão de revelação, ordem de revelação. Deus se revelando para nós como Pai, Deus depois se revelando para nós através do seu Filho, e Deus se revelando para nós através do Espírito Santo. Não é uma ordem hierárquica, mas sim uma ordem de revelação para as nossas vidas. Mateus 3, do capítulo 16, versículos 16 e 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E nessas duas passagens nós vemos a interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? São algumas das poucas passagens na Bíblia em que nós vemos a presença dos três, a interação dos três. E a partir daí, tudo que nós entendemos e estudamos a respeito da Trindade parte de um estudo sistemático a respeito da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira aula você talvez já tenha pensado um pouquinho mais a respeito do estudo sistemático, da teologia sistemática. Nós vamos construindo uma doutrina baseada num pensamento, baseado em outro fundamento da nossa fé. Então nós vamos fazer esse estudo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a trabalhar com evidências. Pensa no papel de um investigador. Se ele quer entender quem estava segurando um copo em um certo horário e local, ele vai analisar algumas coisas. Vai analisar talvez o vídeo do local, a imagem do local naquele momento. Se ele vê que existe alguma pessoa de semelhança com um suspeito, quem é que está naquele local, talvez não possa identificar ainda, mas se ele for um pouquinho mais a fundo e pegar aquele copo que a pessoa usou e ver as impressões digitais, ele vai ter a evidência de que a pessoa segurou aquele copo. Que pessoa? Vai lá no banco de dados, procura digital, descobre quem é a pessoa. E é assim que a gente vai trabalhar com as evidências a respeito da doutrina da Trindade. Por exemplo, na Austrália. E aqui no Brasil também. Quando é época da Páscoa, nós temos a campanha Cruz igual Amor. Se você chega à praia e você vê o sinal da cruz, o igual e o coração significando amor, você vai saber que pessoas pensaram a respeito desse projeto, se organizaram o plano, trabalharam juntos para que a gente pudesse ver cruz igual amor. Você talvez poderia imaginar que o vento soprou de tal forma que você acabou com cruz igual amor, mas é muito
improvável que o vento sopraria de tal forma para aparecer algo desse tipo. Pode ser um milagre de Deus, mas as evidências do trabalhar com a natureza e com as pessoas nos indicam que pessoas trabalharam juntos para escrever cruz igual amor nas praias. Então, é assim que nós vamos trabalhar com evidências. Vamos não necessariamente provar e afirmar definitivamente o que nós estamos dizendo, nós vamos procurar um número de evidências que nos ajudam a concluir o pensamento a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar com 3 tipos de evidência na Bíblia. A respeito da doutrina da Trindade, evidência número 1, Deus é um. Deus é um. A nossa fé é uma fé monoteísta e sempre foi uma fé monoteísta. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio, o livro que faz parte do Antigo Testamento, esse povo não sabia nada a respeito de Jesus, ainda nada a respeito, pouco a respeito talvez do Espírito Santo. Deuteronômio diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eles estão dizendo assim, só existe um Deus, só existe um. Vê que a ênfase está no fato de Yahweh ou Yahvé, depende do sotaque de onde você está pronunciando também, e Elohim ou Elohim, ser o único Deus. E a diferença é, Yahweh e Elohim são 2 palavras usadas para escrever Deus, 2 maneiras diferentes de escrever Deus no Antigo Testamento, e você identifica quando você está lendo a Bíblia, quando você vê a palavra Senhor, todas em letras maiúsculas, é tradução de Yahweh e Elohim para quando a gente traduz diretamente como Deus. E essa ênfase está no fato de Deus ser um só, apenas um, o Deus único. E essa mensagem monoteísta continuou através de diversos versos do Novo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa ideia de Deus ser um não mudou. Não é que tem uma evolução de pensar assim, a gente pensava que Deus era um, agora a gente pensa de forma diferente a respeito de Deus. A gente vê ali, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos. Um único Deus. Um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Podemos ir também para 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Existe um só Deus. Os escritores do Novo Testamento estão afirmando categoricamente, existe apenas um Deus. Tiago, ele é bem firme na maneira dele de comunicar, diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Grande coisa, Tiago está dizendo assim, grande coisa, você dizer que existe um só Deus, todo mundo sabe, até mesmo os demônios sabem, grande coisa, no sentido assim, somente crer que existe um só Deus não é suficiente, mas o ponto que ele está dizendo assim, não é discutível que existe apenas um Deus. Essa é a evidência número 1 que nós vemos com concordância no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A evidência número 2 é que Deus é 3. Deus é 3. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, como a maioria dos homens funcionam dessa forma, eu vou sugerir a gente trabalhar dessa forma. Vamos fechar a caixinha de evidência número 1, Deus é 1, deixa de um lado. Vamos abrir a caixinha de evidência número 2, que diz Deus é 3. Nunca houve nenhuma dúvida quanto à divindade do Pai, quanto à divindade, lógico, de Deus, o Pai. Dúvida nenhuma, nunca foi discutido. A pergunta que já foi discutida é, no final das contas, quem é Jesus? E se a sua resposta for, Jesus simplesmente foi um bom homem que trouxe boas palavras e quis ajudar as pessoas, e você não acha que ele foi Deus, a doutrina da Trindade acaba aqui e agora.
Mas se você parar para responder quem Jesus realmente é, e você disser Jesus é Deus, aí você precisa continuar com a doutrina da Trindade. Você precisa continuar e entender, porque se Deus é um, Deus é Pai, Ele enviou o seu Filho, Jesus, e Jesus também é Deus, então a gente precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, lá, evidência número 1, a gente trabalhou, deixou ali do lado. Evidência número 2, quem é Jesus? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, e o escritor é Paulo, que também já havia escrito que existe um só Deus, e ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Nós estamos trabalhando com a evidência número 2, que Deus é 3, e isso importa porque a gente precisa ver que Jesus também é Deus. Aí a passagem continua dizendo que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então falamos de Deus Filho, Jesus é Deus, mas também que existe uma glória para Deus Pai. Tudo isso dentro da mesma passagem. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Se a gente prestar atenção, quem fez o universo foi Deus. E se Deus fez por meio de Jesus, Jesus já estava presente antes da criação do universo, e para estar presente antes de qualquer criação precisa ser Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. A expressão exata de Deus só pode ser o próprio Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deus é um, mas aqui nós estamos aprendendo que Jesus Cristo também é Deus. Outras partes importantes, Jesus Cristo se apresentava como Deus, se associava de tal forma. Ele disse para que estava tendo uma confusão, uma rebelião, e estava junto com alguns judeus e fariseus, e ele disse assim: antes de Abraão ser, eu sou. Ele está dizendo assim: eu estou aqui, em carne e osso, falando com vocês, mas Abraão, que viveu tanto tempo atrás, antes de Abraão existir, eu já existia. Ele estava se comparando a Deus. Jesus perdoou pecados, e quando Jesus perdoa pecados, perdoar pecado é algo que somente Deus poderia fazer. Isso é o que Jesus fazia, se associando a Deus. Não repreendeu Tomé quando Tomé chegou a ele e o chamou de Deus, como seu Senhor. Jesus Cristo não o repreendeu, Jesus Cristo aceitou. Então Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo? Agora nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. A mesma lógica que se aplica para a evidência 1, 2, que nós estamos trabalhando, se aplica aqui também. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala que vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Uma associação forte com Deus. João, capítulo 14, versículo 16. Jesus dizendo assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, Consolador, para que fique convosco para sempre.
Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. E essa palavra outro, no grego, não é um outro diferente, é um outro igual, exato. Nos dará outro exato, igual, exatamente igual, consolador. Então, quando falamos a respeito do Espírito Santo, nós não estamos falando de algo diferente de Jesus, nós estamos falando algo exato mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. A evidência número 2 é que Deus é 3. Agora, a evidência número 3, fecha a caixinha número 2 de evidências, é que Deus é 3 em 1. Deus é 1, Deus é 3, Deus é 3 em 1. Nós vimos em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1, em nome de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Estamos falando dos 3, Pai, Filho, Espírito Santo, sem uma forma especial de colocar um ou outro. Deus abençoe vocês, 3 em 1. João capítulo 14, versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Trabalhando exatamente junto com Deus. E essa forma de trabalhar com evidências. Evidência número 1, Deus é 1. Evidência número 2, Deus é 3. Evidência número 3, Deus é 3 em 1. Então vamos trabalhar esse conceito. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é totalmente Deus. E existe um só Deus. Vamos dizer, Deus, é importante que a gente entenda que Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus também é o Espírito Santo. Mas o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai. E aí a gente tem a união e a distinção, a unidade e a parte trina, trindade, 3, 1, unidade. Isso nós vemos aqui. Agora, alguns consensos muito importantes para a gente. E conforme você vai tendo dúvida, vai escrevendo aí para que a gente possa conversar mais. Alguns consensos doutrinários. Vamos ajudar aqui. Cada pessoa não representa apenas 33% do ser de Deus. Nós não estamos dividindo a Deus, 33% é um, 33% é outro, aí você soma tudo e você tem Deus. Não é assim. Não há uma separação do ser de Deus em 3 partes. Não são 3 maneiras diferentes de olhar para a existência de Deus. Se Deus se revela de 3 maneiras diferentes, Ele nunca se revela exatamente de quem Ele realmente é. Então Ele não se revela como, Ele se revela, na verdade, como Ele realmente é. Então não são 3 maneiras diferentes. Existem 3 pessoas distintas e o ser de cada pessoa é igual a todo o ser de Deus. Complexo, é um pouco misterioso, mas maravilhoso. Maravilhosa maneira de Deus trabalhar. E na Trindade Social, Deus é amor. Deus é amor e as 3 pessoas praticam o amor através da circulação da vida divina. São alguns termos, maneiras teológicas de explicar a Trindade, chamada Trindade Social. A intensidade, pureza, realidade, vitalidade do amor incondicional entre Pai, Filho e Espírito Santo destaca essa unidade, essa intensidade, essa pureza, essa realidade. Agora uma frase assim incrível, mas que precisa de um pouquinho de tempo para a gente entender, para a gente refletir, que traz um pouquinho de um resumo para essa mensagem que nós estamos trazendo e ajuda a gente a entender um pouquinho, um passo em direção à prática. É a seguinte, a unidade, Deus é 1, e a distinção, Deus é 3, do Deus Trino,
resume-se no fato de que Deus é amor e a perfeição desse amor é percebida por nós nas ações de Deus dentro da Trindade, que Deus está ali nessa intensidade de amor, de autossacrifício, de entrega dentro de si mesmo, e para com a sua criação, que Deus interage conosco. Então, nós vemos essa distinção e união, essa distinção e unidade, nessa maneira que Deus trabalha dentro de si mesmo e para conosco. Vamos lá. Vamos continuar, são conceitos bem, assim, eu amo a doutrina da Trindade, a gente pode aprender muito a respeito disso. A gente pode aprender algumas coisas, que 3 pessoas divinas em um relacionamento interpessoal entre si. A relação entre eles é definida por amor, como descrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. Eles existem em uma comunhão de amor que não é egoísta, e sim um relacionamento mutuamente submisso. Além disso, a Trindade convida a humanidade e a criação para sua comunhão de amor divino. Aí você pode dar uma olhadinha em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, a gente se torna participantes da natureza divina. E aí você pensa assim, estudamos tudo isso, qual a implicação da doutrina da Trindade para o nosso dia a dia? No final das contas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus é um, Deus é três em um. O que isso implica nas nossas vidas, no dia a dia? Como nós estudamos na doutrina da Trindade social, algumas coisas que na prática a gente pode pensar assim. Na prática, quando nós entendemos a respeito da doutrina da Trindade, são pessoas que sabem quem são e não se sentem ameaçadas um pelo outro. O que nós podemos aprender da interação entre Pai, Filho e Espírito Santo? Não existe uma ameaça de poder, não existe uma tentativa de ser igual ao outro ou de se comparar. Não, as pessoas sabem quem são e assim a gente pode aprender a sermos quem nós somos a partir do conhecimento da Trindade, dessa dinâmica social, dessa comunidade dentro da Trindade de Deus. As pessoas conhecem a sua função e se submetem ao propósito eterno. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles possuem funções diferentes, se revelam e interagem conosco de formas diferentes, mas todos com um propósito só, um propósito eterno. E existe uma submissão constante, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas que coexistem e estão unidas em amor e não dependentes por necessidade. Pessoas que estão unidas em amor, não a necessidade de estar unidos, mas unidas em amor. O que move a união é o amor. Pessoas que habitam e praticam, pessoas que habitam e participam umas com as outras, e não que se sobressaem ou tiram vantagem uma das outras. Pessoas que trabalham juntas, não uma contra a outra, mas juntas, participando, não tentando sobressair, não tentando tirar vantagem, mas estando próximas, participando, vendo um futuro, crescendo, uma união que pode nos inspirar e deve nos inspirar em todas as áreas da vida, assim como Cristo orou em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Não é lindo isso? Quando nós estudamos a doutrina da Trindade, quando nós aprendemos esse lindo relacionamento, não é à toa que Deus nos criou para estarmos em comunidade. Você precisa estar numa comunidade, e uma comunidade que é saudável. Não busca tirar vantagem uns dos outros, mas busca estar em união, busca participar juntos, busquem se submeter uns aos outros a um propósito eterno que Deus tem para as nossas vidas. Então a doutrina da Trindade é muito mais do que algo que a gente estuda, que acha que é intelectual, que acha que é bonito, que vai trabalhar na nossa mente. Como é que eu vou resolver essa matemática, que não é uma matemática de Deus 3 em 1? Se trata a respeito de nós entendermos o mistério da existência de Deus
e a gente possa aprender como colocar em prática nas nossas vidas esse amor nessa união. Isso é o que Deus tem para nós. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu entendimento que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Nos ajuda a viver nessa comunidade, como o Senhor exemplifica para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e nos vemos daqui a pouco.